I want to address my remarks tonight to the Quero dirigir meu discurso dessa noite para vocês, excelentes rapazes que são portadores do sacerdócio arônico. Que bênção especial é possuir o sacerdócio de Deus, que pode multiplicar nossos poderes, capacidade e discernimento. Para ilustrar as bênçãos recebidas por causa desse privilégio, gostaria de falar sobre dois homens de Deus. Ambos tinham o nome de José. Meu pai teve uma experiência muito especial quando tinha a idade de sacerdote. Não havia escolas secundárias onde ele vivia. Ele queria estudar e recebeu permissão do pai para deixar a fazenda e procurar conhecimento em outro lugar. Mas teve que fazê-lo por conta própria. Ao chegar a Salt Lake City, ele ficou sabendo de um emprego que estava oferecido na casa do presidente Joseph F. Smith. Ele foi contratado para cuidar das 2 vacas. Nas nossas noites familiares, pedíamos a meu pai que relatasse as experiências de sua juventude na casa do profeta. Ouviríamos relatos como estes. A irmã Smith instruiu meu pai em seus deveres, explicando que as vacas são aristocratas e você precisa tratá-las muito bem. Mantenha-as tão limpas e treine-as tão bem que, se em alguma ocasião eu decidir levá-las para dentro da sala, elas devem estar suficientemente limpas para entrar ali. Meu pai disse que sabia ordenhar, mas não entendia nada de lavar vacas. Antes da ordenha, todas as noites e manhãs, elas deviam ser cuidadosamente lavadas com água quente e enxugadas, havendo sabão e toalhas para isso. Elas tinham que ser alimentadas com o melhor feno e ordenhadas na hora certa, 2 vezes por dia. A lição que foi aprendida com essa experiência: meu pai também devia fazer algum trabalho em casa. Numa manhã gelada, lavei os degraus da residência oficial do presidente da igreja. Quase fiz que ele levasse um tombo, porque deixei a água congelar antes de secar os degraus. Tive então que jogar água fervendo para derreter o gelo e usar toalhas para secar a pedra. Os degraus ficaram quase limpos, mas meus colegas de classe já estavam passando a caminho da escola antes que eu conseguisse terminar o trabalho. Foi uma experiência que deixou muito humilde. Ao contar essa história, não quero dar-lhes a impressão que meu pai era uma versão masculina da Cinderela. A família Smith recebeu aquele pobre menino da fazenda de Idaho em sua casa, enquanto ele terminava o curso secundário e frequentava a Universidade de Utah. Eles o incluíram nas atividades da família, na mesa da jantar e na oração familiar. Meu pai prestou à sua própria família o seu testemunho de que o profeta Joseph F. Smith era verdadeiramente um homem de Deus. Mas quando me ajoelhei com o profeta na oração familiar e ouvi sua sincera súplica pelas bênçãos do Senhor sobre sua família, seus rebanhos e animais, e percebi que aquelas mesmas vacas que tanto me humilharam eram alvo de suas bênçãos. Subitamente me dei conta da situação. Muitos dos homens grandes que conheci mostraram-se inferiores quando a gente tinha um contato pessoal. Isso não acontece com o profeta Smith. Cada ato comum do dia a dia aumenta a sua grandeza. Para mim, ele era profeta mesmo quando lavava as mãos ou desatava o cadarço dos sapatos. A lição aprendida foi um maior apreço e amor pelo profeta de Deus. A descrição que meu pai fez do profeta Joseph F. Smith me lembra a declaração do faraó sobre José do Egito. Acharíamos um homem como este, um homem em quem haja o Espírito de Deus? As histórias de meu pai falavam do presidente Smith, sua família, suas vacas, mas também revelavam algo sobre como os tempos mudaram desde o início do século XX. Não creio que meu pai sequer imaginasse nossos computadores modernos, que podem ser colocados sobre uma pequena mesinha e cuja velocidade é medida por gigahertz e sua capacidade de armazenamento é medida em gigabytes. Também não creio que ele sequer imaginasse o mal
que Satanás pode fazer com essas mesmas tecnologias maravilhosas, com seus métodos malignos. Satanás conseguiu espalhar muitos novos vírus infecciosos. Esses vírus infligirão um grande dano em nosso espírito se não contarmos com meios poderosos para defender-nos deles. Isso me faz pensar no maior programa antivírus de todos. Isso é o dom do Espírito Santo. Falando sobre esse dom, o presidente Joseph F. Smith disse: "O dom do Espírito Santo é uma bênção especial, selada sobre os penitentes crentes em Jesus Cristo. É algo que nos une. E o Espírito podemos desfrutar o Espírito de Deus como uma influência temporária por meio do qual a luz do poder divino são concedidos à humanidade em ocasiões especiais. Mas o dom do Espírito Santo, que foi recebido pelos apóstolos no dia de Pentecostes e é conferido na confirmação, é uma testemunha permanente e uma investidura mais alta. É importante que sua família se ajudem a aprender o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, todos devemos confiar na orientação do dom do Espírito Santo para discernirmos o que é certo do errado. É aí que o exemplo de José do Egito nos ajuda a sermos instruídos. Ele era um homem de confiança tão plenamente no Espírito do Senhor, que mesmo um homem cegado pela prática da idolatria, ou seja, o faraó, reconheceu seu caráter e força incomuns. Procuremos agora ver os grandes mensagens que podemos aprender ao estudarmos sobre os grandes líderes das Escrituras. Joseph Fielding Smith instruiu no seu livro Respostas às Perguntas do Evangelho. Existe muita evidência de que os meninos eram chamados e ordenados na antiguidade. Na época que precedeu o dilúvio, quando a vida dos homens eram bastante prolongadas, alguns foram chamados para agir quando ainda eram relativamente jovens. Enoque tinha apenas 25 quando foi ordenado por Adão. E Noé recebeu o sacerdócio quando tinha apenas 10 anos de idade. Qual era a idade de José, filho de Israel, quando recebeu o sacerdócio? Mas deve ter sido quando era ainda muito bem jovem. Ele foi vendido pelos irmãos quando tinha apenas 17, e certamente tinha o sacerdócio antes disso, porque ele o havia exercido na terra do Egito. Abrindo o livro de Gênesis no Velho Testamento, encontramos a história de José. José era membro de uma família que tinha 11 irmãos, 10 dos quais eram mais velhos que ele. Seu pai parecia favorecê-lo mais do que os outros. Ele fez para José um manto de muitas cores, deixou que ficasse em casa, instruiu-o a ir, de vez em quando, verificar o trabalho dos irmãos que pastoreavam os rebanhos no campo. José também teve sonhos que pareciam colocá-lo em posição de autoridade acima dos seus irmãos. Certo dia, quando José estava verificando o trabalho de seus irmãos enquanto eles pastoreavam os rebanhos, os irmãos decidiram que já tinham se cansado de José e quiseram livrar-se dele. Surgiu uma oportunidade de vender José como escravo para uma caravana de ismaelitas que viajavam para o Egito. De repente, José se viu numa terra estranha, com costumes estranhos, com uma religião estranha. E, pior de tudo, tinha sido vendido como escravo. José se comportava tão bem e mostrou-se tão capaz que foi comprado por Potifar, o oficial do faraó e capitão da guarda. E o Senhor estava com José, e o Espírito estava com ele e ajudou-o, fazendo com que se tornasse um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu amo, que o Senhor estava com ele e que o Senhor fazia prosperar tudo o que estava em suas mãos. José achou graça em seus olhos e servia-o. E Potifar o pôs sobre a sua casa, e tudo que ele tinha entregou na mão de José. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que ele tinha
na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José. E ele nem sabia o que tinha, apenas a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Certo dia, quando José estava trabalhando na casa, viu-se numa situação difícil. A mulher de Potifar começou a fazer-lhe propostas impróprias. José imediatamente percebeu que estava no lugar errado. As Escrituras dizem: ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua esposa. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Aprendemos uma grande lição com José. Quando estava diante da tentação, ele imediatamente se afastou até a aparência do mal. Todos temos ocasiões na vida em que nos encontramos em situações difíceis. Quando estivermos diante daquilo que é mal e degradante, seja o tipo de errado de música, programas de televisão ou na internet, que nos coloque no ambiente errado, quão fortalecedor será lembrar-nos da história de José. E fugiu, e saiu para fora. Ele fugiu da tentação. Mesmo fazendo as escolhas certas, José não ficou livre de problemas em sua vida. Quando Potifar voltou para casa, sua mulher reclamou ao marido que José havia zombado dela. Potifar ficou tão irado que o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. E novamente o Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos dos carcereiros. Pouco tempo depois, o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Mas o Senhor estava com José e surgiu novamente uma oportunidade para ele enquanto servia na prisão. 2 dos servos do faraó também foram colocados na prisão. Cada um deles teve um sonho que José conseguiu interpretar. Um deles perderia a vida na prisão. O outro voltaria dentro de 3 dias ao cargo de copeiro-mor do faraó. Os 2 sonhos se cumpriram. O copeiro, que voltou a seu cargo elevado perante o faraó, esqueceu-se de José, até 2 anos terem se passado. Então o faraó teve um sonho. Ninguém conseguia interpretar seu sonho. O copeiro finalmente se lembrou de José. Ele contou a faraó sobre a capacidade que José tinha de interpretar sonhos. Então mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou suas roupas e apresentou-se ao faraó. José conseguiu interpretar o sonho do faraó. O faraó ficou tão impressionado que fez de José um dos seus servos. O Senhor estava novamente com José. Em pouco tempo, José chegou a ocupar um cargo que ficava abaixo apenas do faraó em toda a terra do Egito. Havia algo que distinguia José de todos os outros servos. O faraó disse o que tornava José diferente de todos os outros, ao dizer: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Você pode observar que em cada situação em que José se encontrava, o Senhor estava com ele. É fácil reconhecer o Espírito especial que havia nele, por causa da maneira como ele vivia, e atendia à voz do Senhor a orientá-lo. Esse mesmo reconhecimento estará com cada um de nós, ao sermos conduzidos e dirigidos pelo Santo Espírito. Ouçam a voz
mansa e delicada quando estiverem diante de um momento de decisão. Certamente será uma forte voz de advertência para dizer-lhes que desliguem o tipo errado de música sugestiva, que fujam de programas degradantes da televisão, ou que saia de uma página da internet que colocará pensamentos maus em sua mente. O Santo Espírito os fará saber quando entrarem em território proibido. Prometo-lhes que, se derem ouvidos à voz de advertência do Espírito Santo e seguirem sua orientação, vocês serão abençoados com ministérios de anjo, que acrescentarão sabedoria, conhecimento, poder e glória à sua vida. Lembre-se de que o Senhor está obrigado, por solene convênio, a abençoar a nossa vida, de acordo com nossa fidelidade. Só Ele pode transformar-nos em homens que possuem o Espírito de Deus. Sim, o Espírito Santo. Que grande bênção é possuir o sacerdócio santo do Senhor e ter esse poder e força dentro de nós. Que o Senhor nos inspire e nos guie ao estudarmos as histórias dos grandes profetas que viveram nessa terra. Que possamos colher da vida deles as coisas que nos levarão mais perto do nosso Criador e nos ajudarão a desfrutar as bênçãos e os frutos proporcionados pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador. Que sejamos inspirados a seguir seu caminho. É minha humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.